Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Hoje vamos trazer nosso resumo sobre a nossa 12ª lição da nossa revista de jovem, o perigo das tentações. Nós estamos caminhando aí para o final do nosso segundo trimestre, hoje nossa 12ª lição, com o título Quando Satanás enche o coração do homem. Nós estamos tratando sobre as tentações e hoje vamos falar sobre Ananias e Safira, registrado no Evangelho, no livro histórico ali do Novo Testamento, escrito por Lucas, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Lembrando de deixar seu joinha em nosso vídeo, deixar seu comentário. Se você ainda não nos segue, siga o nosso canal, compartilhe, deixe o seu feedback, que é importante para a gente, para nós. Então estamos falando hoje, vamos trazer nosso resumo sobre quando Satanás enche o coração do homem de mentira, Quantos estão no meio do povo de Deus, na igreja, mentindo. A mentira se tornou algo tão normal na vida de muitos que mentem descaradamente e não se importam com o juízo de Deus. O Deus que mentiu, Ananias e Safira mentiu para o Espírito Santo, é o mesmo Espírito Santo que habita em nós, que está na igreja do Senhor. É o mesmo Deus. E às vezes esquecemos disto. Precisamos ter cuidado. Então nós estamos falando sobre o perigo das tentações. Na semana passada nós falamos sobre antecipando os planos de Deus. Tratamos aí de nossas últimas 3 lições sobre Jesus sendo tentado ali pelo adversário. O Senhor foi batizado ali nas águas por João Batista e foi conduzido pelo Espírito Santo, conforme registra Lucas, ao deserto. O diabo tentou o Senhor Jesus Cristo para que Jesus transformasse as pedras em pães. Jesus usou a palavra. O diabo levou Jesus ao pináculo do templo em Jerusalém para que pediu que Jesus se jogasse dali, que estava escrito, que ia dar a ordem a seus anjos para... Jesus foi lá, usou a palavra também e venceu o inimigo pela palavra. Ele levou Jesus a um monte alto, a um lugar alto, e mostrou os reinos do mundo para que Jesus adorasse, que ele dava aquilo a Jesus. Então o adversário nunca desiste, E um dos perigos hoje, uma das tentações, é a questão da mentira, Então vamos aprender mais na palavra de Deus. O nosso texto bíblico está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 ao 11, quando Ananias e Safira venderam uma propriedade que eles tinham, combinaram entre si, eles eram um casal, combinaram entre si que quando chegasse ao pé junto dos apóstolos, ia dizer que tinha vendido por X, quando na verdade tinha vendido por outro valor, mentindo a Deus, e acabaram pagando com a vida, porque mentiram ao Espírito Santo, mentiram a Deus, Efésios capítulo 4, versículo 27, vai dizer: não deis lugar ao diabo. Deus não considera inocente aqueles que se deixam levar pelos enganos de Satanás, se deixam levar pelos enganos do pai da mentira, Quando o inimigo enche o coração do homem do orgulho, da mentira, é um perigo, Não podemos emprestar os nossos lábios ao adversário, Precisamos ser obedientes, tementes a Deus. Então, nosso primeiro tópico, a igreja debaixo do Espírito Santo, Lembrando, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, nosso texto bíblico, versículo do 1 a 11. Quando a igreja primitiva estava iniciando ali no poder do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo
2:42 vai dizer que todos permaneciam ali unidos, né, na comunhão dos irmãos, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, né, todos ali em comum acordo, glorificando a Deus. E Ananias e Safira acharam de mentir e pagaram um alto preço. A igreja debaixo do Espírito Santo. O livro de Atos, escrito por Lucas, nos mostra que a igreja do primeiro século era cheio do poder do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Os crentes eram batizados com o Espírito Santo, aceitavam Jesus Cristo ali de imediato. O Espírito Santo vinha sobre eles e o batizava, falando em línguas. Pessoas eram salvas, vários milagres extraordinários acontecendo ali no início da igreja primitiva, né? E contudo existiam alguns problemas. Em todo lugar existem problemas, né? Existiam alguns problemas na igreja, por exemplo, as perseguições que eram intensas, né? Crentes passando necessidades e até certo partidarismo étnicos, favorecendo as viúvas dos hebreus em detrimento das viúvas gregas, né? Está lá em Atos capítulo 6, né? Os apóstolos, as viúvas estavam ficando um pouco sem assistência. Houve um desentendimento ali, porque as irmãs estavam ficando sem assistência e os apóstolos precisavam se dedicar ao ensino, à pregação da palavra. Então reuniram-se ali e constituíram ali os diáconos, né? Diáconos para dar assistência a essas irmãs, porque os apóstolos precisavam se dedicar ao ensino, ao estudo, à pregação da palavra de Deus. Mas em todo lugar existem essas situações, né? Mas com entendimento as coisas se acertam, né? Com entendimento as coisas se acertam. Existia essa dificuldade ali também na igreja primitiva, né? Os primeiros cristãos viviam em união, de modo que eram um só coração, a alma da multidão dos que criam, né? Existia essa unidade. Deus operou poderosamente na vida dos cristãos do primeiro século. A palavra era ministrada e os seguidores do caminho, que eram aqueles que seguiu a Cristo, eram chamados, conhecidos como seguidores do caminho, se tornaram bem conhecidos em Jerusalém. O poder de Deus, a transformação, o amor, o cuidado uns com os outros, isso chamava a atenção, né? Algo extraordinário, nunca visto antes na história da humanidade, com poder, com milagre, com transformação, e atraiu a atenção de muitos, né? As pessoas, ajudava aos outros. Existia este zelo, este cuidado. E Ananias e Safira também, né? Possivelmente ali cristãos, mas agiram erradamente, mentindo, né? Não sabendo Deus que ninguém engana ao Senhor. Ninguém engana ao Senhor, e acabaram pagando com a própria vida. Uma característica descrita por Lucas a respeito da igreja primitiva é a unidade entre os irmãos. As necessidades eram supridas de tal forma que não havia, pois, entre eles necessitado algum, havia assistência, né? Os valores trazidos eram repartidos entre os necessitados de acordo com a necessidade que cada um tinha, né? Então existia esse cuidado, esse zelo. E a igreja, os irmãos eram supridos, suas necessidades eram assistidas, né? E o nome do Senhor era glorificado na vida deles, né? No início ali em Atos capítulo 4, antes de chegarmos aqui em Ananias e Safira, nos pontua a respeito de Barnabé. Barnabé, que veio a ser aquele que iniciou ali a obra missionária, ali saída de Antioquia, que deu uma assistência ali a Paulo no início da sua conversão, né? E o Espírito Santo, lá em Atos 13,
Se não me engano, vai dizer que o Espírito Santo parou ali a Paulo e a Barnabé para a obra missionária. E aqui em Atos capítulo 4 vai falar que Barnabé era um levita, também chamado José, que havia nascido na ilha de Chipre. Barnabé, como também era conhecido, foi um homem de Deus. Ele é destacado, Lucas destaca ele provavelmente por participar de formativa nos capítulos seguintes no auxílio da caminhada do apóstolo Paulo, né? Atos 9:27. Barnabé também é lembrado por vender uma propriedade que possuía e por trazer o valor desta venda que ele vendeu, de seus bens, para os apóstolos, a fim de ajudar os pobres, os irmãos ali de Jerusalém. Está ali em Atos capítulo 4, 36 e 37. E Barnabé, essa ação de Barnabé que antecedeu ao que o que acontece com Ananias e Safira, que está lá em Atos capítulo 5, né? O concílio entre o casal, né? Uma oferta contaminada pela mentira, né? O concluio, na verdade, entre o casal mentiroso. E que tristeza, né? Que situação terrível. Não devemos mentir. Servo de Deus mentindo, cristão mentindo. Que mudança é esta, né? Que mudança é esta? Precisamos ter temor a Deus. Ter temor a Deus. Deus vê todas as coisas. A mentira às vezes se torna algo tão normal na vida de algumas pessoas e acham que é tudo normal. Está com a mente cauterizada. Com a mente cauterizada, com a mente longe de Deus, com a mente longe de Deus. Porque essa pessoa precisa ser transformada, né? Precisa ser transformada. Está nos púlpitos, está nas igrejas, está fazendo isso, fazendo aquilo e mentindo. Aí quando as consequências vêm, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Ninguém zomba de Deus. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que plantamos, colhemos. Eu sempre gosto deste versículo, porque é a mais pura verdade. Deus é justiça, Deus é justo. Quando Eva e Adão pecaram, a justiça de Deus os obrigou a sair da presença de Deus, porque Deus é santo, Deus é justo. E muitas vezes não dá-se importância a isso, não dá a devida importância ao que a palavra de Deus ensina. Mentir é um perigo. O Espírito Santo de Deus, que Ananias e Safira mentiu, é o mesmo Espírito Santo que habita na igreja do Senhor. Então Deus não mudou, Deus é o mesmo. Muitas vezes as coisas acontecem e as pessoas não sabem o porquê está acontecendo. Mas tudo que plantamos, colhemos, né? Da mesma forma que Barnabé, como nós pontuamos aqui, que está lá em Atos capítulo 4, versículo 36 a 37, da mesma forma que Barnabé, Ananias e Safira vendeu uma propriedade que eles tinham e trouxe o valor para os apóstolos. Barnabé trouxe o preço do que venderam, o preço total. Já Ananias e Safira apresentaram parte do que tinha vendido, né? O valor metade, uma quantidade do que tinha vendido, não o valor total, né? Combinaram entre si, né? Houve uma combinação entre si e acertaram entre si que diria os apóstolos o resultado da venda era diferente do valor total. Vendeu o que custava dizer, vendemos por X, mas nós vamos depositar Y aqui para a igreja. Houve um concurso ali e combinaram que a mentira ia dizer que havia vendido por X quando havia vendido por XX. E aí mentiram e pagaram com a vida, né? Deus não obrigou o casal a mentir, ou o casal a contribuir com tudo que vendia. Eram deles, né? Eles poderiam vender a propriedade e guardar metade do valor do bem, né? Eram deles, né?
Reter parte do valor que tinha consigo não era necessariamente o problema. O mal que fizeram foi mentir para Deus depois aos apóstolos, transparecendo uma falsa espiritualidade, mentindo, achando que Deus não está vendo, mentindo, achando que Deus não está vendo o que está fazendo. Deus é Deus santo. Santo, 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 santo. Né? A mentira é narrada e confirmada. Ao levar o dinheiro para os apóstolos, Ananias já havia acertado tudo com Safira, sua esposa. A mentira eu queria contar diante das pessoas. Eles passariam bem aos olhos dos irmãos. Uma doação financeira robusta atrairia os olhares de admiração para eles. Olha aí o perigo, né? Mas Deus não tolera a desonestidade e o preço dela custou a vida do casal, de Ananias e de Safira. O Espírito de Deus estava vendo tudo e revelou a Pedro o plano mentiroso do casal. Deus imediatamente jogou Ananias e Safira de forma pública. O marido foi punido primeiro. Depois, além de ter tido a ideia, ele foi a pessoa que levou a oferta primeiramente ao templo e combinou para sua esposa levar logo em seguida, né? Depois de 3 horas ali, Safira chega e confirma a mentira do esposo e também acabou morrendo porque mentiu a Deus, mentiu ao Espírito Santo. Ninguém engana a Deus. Ninguém engana a Deus, né? Pedro, cheio do Espírito Santo, perguntou a Ananias por que Satanás havia enchido o seu coração para pecar contra o Espírito Santo. Lembra agora que quando Deus chega para Caim, depois que a oferta de Caim não havia sido aceita por causa das ações de Caim, dos procedimentos, do comportamento, do agir de Caim, aí Deus chega para Caim e diz que o pecado, a tentação, em outras palavras, está tentando lhe tragar, lhe prender, lhe armar o laço. Aí Deus diz, cabe a tu dominá-lo. Caim acabou não dando ouvido à voz de Deus e foi lá e assassinou seu irmão. Ananias e Safira, procurando ali status, aprovação, aquilo acabou pagando com a vida. Novamente, nós somos tentados todos os dias, mas sermos tentados não estamos pecando. O problema é quando cedemos. A última palavra, a última decisão é nossa, se vamos ceder ou não. A serpente rodou, tentou, observou, planejou como atrairia a Eva a desobedecer a Deus. Mas a decisão de desobedecer foi de Eva, não foi da serpente. Satanás tentou Jesus ali 3 vezes, com pães, com pedras, Jesus transformasse em pães, Jesus se precipitasse do penáculo, Jesus o adorasse, ele tentando, mas a última palavra é daquele que é tentado, vai ceder ou não. Por isso tem momento por isso que precisamos estar sempre revestido da graça de Deus, sempre acompanhado do Espírito Santo de Deus. Quando a tentação vem, clamamos o sangue de Jesus, cantamos um louvor, adoramos, repreendemos, porque nós temos um dono, nós temos um Pai que zela por nós. Obediência a Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus, obedecer a Deus e se afastar do mal. E Ananias e Safira, pensando que estavam enganando os apóstolos, quando estavam tentando enganar a Deus.
e a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. Precisamos ter cuidado com o nosso coração. Jeremias capítulo 17, versículo 9 vai dizer que enganoso é o coração, mais que todas as coisas. Mas Deus sonda, Deus vê, Deus conhece o coração. Ele esmiuça, ele esquadrinha o coração. Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10. O pai da mentira continua a realizar seus feitos, ora mentindo para os seres humanos, ora motivando-os a tentarem mentir contra Deus. Deus é verdadeiro e não tolera a mentira em lugar nenhum. Deus não tolera a mentira, Deus é santo. Jesus vai dizer que o adversário, Satanás, é o pai da mentira, O Senhor não depende das nossas contribuições. Ele é que nos concede tudo que precisamos e usamos para abençoar a sua obra. Tudo é de Deus, nós somos apenas mordomos, administradores, dispenseiros. Tudo é Deus que nos dá. Quando este fôlego, este ar que respiramos acaba, é tirado, deixamos de existir. Com 2 dias estamos começando a feder. Então tudo é de Deus, tudo é para Deus, Nada, ninguém engana a Deus. A nossa contribuição precisa ser feita com alegria, de acordo com os nossos recursos. Não precisamos ficar preocupados com as nossas necessidades. Deus é o eterno, Deus provê todas as coisas. Deus provê todas as coisas, ninguém engana o Senhor. Lucas nos mostra que partiu de Ananias a ideia de mentir ou reter parte do seu dinheiro que seria levado para os apóstolos. Reteve parte do preço e combinou com a sua mulher. E arcaram, pagaram caro, porque 3 horas depois que Ananias descaradamente chegou mentindo, sua esposa também chegou, confirmou. Pedro perguntou, e ela confirmou a história que o marido tinha falado, mentindo a Deus. E o juízo de Deus veio e acabaram morrendo, porque ninguém mente para Deus e fica na inocência, porque Deus vê todas as coisas, Deus sabe todas as coisas, Deus conhece todas as coisas, é aquele que esquadrinha os corações. Precisamos vigiar, ser vigilantes. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas e nos ajude a viver uma vida santa, íntegra, reta. Sermos temente a Deus, termos respeito pelo nosso Pai, pelo nosso Criador. Porque Ele nos ama. E quando estamos errados, Ele nos corrige. E muitas vezes a correção é muito rígida, porque Deus é santo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.